Queridos irmãos e irmãs, dentro desse período da Quaresma, hoje temos a alegria de celebrar a Cátedra de São Pedro, apóstolo. É importante nós refletirmos esse texto para nós vermos assim qual é a missão da igreja no mundo. Vivemos num tempo onde às vezes muitas pessoas querem transformar a igreja numa ONG ou num sindicato. Jesus não edificou a sua igreja para ser isso, né? A igreja, a minha igreja, por isso que o padre frisou, não sei se vocês perceberam, né? Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, no singular e não no plural. E deu a ela, confiou a ela uma missão. Qual é a missão da igreja? Eu sempre digo, quando a gente quer ouvir falar, entender de medicina, a gente pede para quem? Para o médico. Sim ou não? Sim. Se eu quero ouvir de futebol, eu peço para os técnicos, de economia para os economistas, de política para os políticos. É isso. Cada um. A igreja deve falar de quem? Deve estar a par disso tudo, porque ela vive no mundo e não vive nas nuvens, mas a missão da igreja é falar de Deus. A missão que Jesus confiou à sua igreja e ele edificou para levar o homem a Deus. Esta é a missão, a verdadeira missão, e se ela não fizer isso, ela não está cumprindo a sua missão. Por isso, na primeira leitura, a carta de São Pedro, veja o que diz: exorto aos presbíteros que estão entre vós, né, e eu presbítero com eles, para que sejam testemunhas do sofrimento de Cristo. É isso que o padre tem que anunciar. Ser pastor do rebanho de Deus que foi confiado. Todo sacerdote, quando ele é empossado numa paróquia, como um bispo, a ele é dado, é confiado um rebanho, que ele deve conduzir, né? Cuidar, diz aqui, cuidai dele não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, vocês irão receber a glória perecível, a glória permanente, a glória permanente. Então nós hoje, quando nós celebramos esta grande festa, né, da Cátedra de São Pedro, somos convidados a rezar pelos nossos pastores, os seus legítimos pastores, os sucessores dos apóstolos. Jesus confia a Pedro, tu és Pedro, quando Pedro diz quem é Jesus, na opinião das pessoas, ele era tudo menos o Cristo. Olha só que interessante, né? Talvez como hoje, é um milagreiro, para muitos é um resolvedor de problemas, né? Aquelas pessoas que vivem correndo atrás de milagres e sinais, como dizia ontem, lembra a leitura de ontem? Essa geração má e perversa vive buscando sinal. Precisa todo dia de sinal, de milagre para acreditar. Nenhum sinal será dado, porque os sinais já foram dados. Então hoje nós somos convidados a rezar pelo nosso Papa, pelos bispos que são os legítimos sucessores, né? Todo bispo, em qualquer lugar do mundo, desde que esteja em comunhão com a igreja. Isso é muito importante. Se nós não estivermos em comunhão com a igreja, nós somos tudo menos católico. Aí podemos ser uma ONG, um sindicato, qualquer coisa, menos igreja. Uma das notas características da igreja é a unidade, porque senão a gente pode trilhar o caminho da heresia, do cisma e da apostasia. Para estar em comunhão com a igreja, ser um católico 100%, necessariamente nós precisamos estar em comunhão com a igreja e com seus legítimos pastores. Senão nós podemos ser tudo menos igreja. Certo? E veja o poder que
Foi Cristo que deu, não fui eu nem o Papa, né? Tu és Pedro, olha o que diz, e sobre esta pedra vou construir a minha igreja, veja aqui, e o poder do inferno nunca irá vencê-la. De fato, a nossa igreja sempre foi perseguida, desde o seu nascimento até hoje. Outrora com martírio, derramamento de sangue, hoje com tantas outras formas mais sutis de perseguição, tipo fazendo querer calar a igreja, ensinando a mentira como se fosse verdade, apresentando doutrinas falsas, fazendo com que as pessoas acreditem que cada um pode ser o seu pastor e seguir a sua orientação. Então, nesse sentido, basta que um grupinho de pessoas se reúna, decida, não, a igreja não, isso é sindicato, e a igreja não é isso, nunca foi e nunca será. Nós somos convidados a seguir o depósito da fé, que Cristo confiou, nem você nem eu precisa inventar nada, a roda já foi feita. Jesus já deixou muito claro o que deve ser, não precisa ninguém inventar nada. Nós, eu e você, somos convidados a seguir a igreja e obedecer fielmente aquilo que a igreja ensina, porque ela recebeu de Cristo, ponto. Não é uma associação onde eu concordo, não, isso acontece nas associações, nos sindicatos e nas ONG. A igreja não é também nenhuma democracia, no sentido que basta que meia dúzia ou 10, 12 se reúne e não, isso acontece lá para fora, mas dentro da igreja nunca foi e nunca será assim, certo? Então rezemos pelos nossos pastores, por isso que diz a primeira leitura, para que ensinem tão e somente aquilo que eu nunca vim aqui ensinar doutrina minha, sonhei ontem que e acho bom fazer. Não, nunca fiz e nunca vou fazer. Se for para fazer isso, é melhor ser outra coisa. Ensinar aquilo, goste ou não, concorde, isso também não importa, né? Não é para concordar, não é opinião. Aquilo que Cristo confiou, ensinou e pediu para transmitir. Esta é a missão da igreja e dos verdadeiros e legítimos pastores. É isso que eles devem anunciar, quer goste ou quer não goste, certo? Então hoje, celebrando esta solenidade, rezemos pelos nossos pastores, para que eles sejam firmes na fé, não desanime, principalmente nesse mundo hostil, obscuro, cheio de trevas em que nós vivemos, onde cada um é o seu Deus, e cada um tem a sua religião, e muitas vezes é a opinião de um ou de um grupinho, né? Muitas vezes nós nos deparamos com essas situações, mas a igreja deve navegar também nesse mar de tempestade, sendo fiel depositária e ensinando aquilo que Cristo quis que fosse ensinado. Nós somos chamados a manter sempre a unidade. Para ser um católico precisa estar em unidade. Se não estivermos em unidade, somos tudo menos católico. Portanto, fique muito claro isso. Para ser um bom católico, um fiel católico, é preciso estar em comunhão com os legítimos pastores e com a doutrina do magistério da igreja. Senão, repito, termino e finaliza, somos tudo menos católico. E é bom que a gente diga isso, porque hoje tem muitos católicos que pensam diferente. Tipo, sou católico, mas não concordo. Tira da doutrina aquilo que lhe agrada e lhe convém. Ó, meu querido, minha querida, você é tudo menos católico. Se essa é a tua maneira de entender a fé, tirar dela aquilo que te agrada, sugiro que procure outro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus.